Olá, tudo bem com vocês? Espero encontrar todos bem na luz, na graça e na paz de Deus nosso Senhor. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo no nosso canal de estudos da doutrina espírita Vida em Oração. Aqui nossos estudos acontecem às terças e quintas, onde estudamos livros voltados à doutrina espírita, às terças, atualmente o livro Os Missionários da Luz, e às quintas um livro da base da doutrina espírita, atualmente o Evangelho segundo o Espiritismo. Na noite de hoje estudaremos o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, a coletânea de preces espíritas, o trecho 38, que trata o trecho 40, que trata das orações prevendo a morte próxima. Se você for novo, por favor, não esqueça de curtir nossos vídeos, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Temos uma meta de ter ao menos 50 inscritos para que possamos voltar a fazer lives. Nossas lives aconteciam normalmente nos mesmos dias da semana em outra plataforma. Plataforma esta que exclui nossos vídeos e nossos estudos a cada 30 dias. Então, estamos recomeçando boa parte do nosso canal no YouTube, a fim de não perdermos mais nenhum estudo. Quem também não me conhece, eu sou Adriano e eu, junto com a minha esposa Caroline, faço os estudos aqui com vocês. Então, iniciemos sempre com uma prece para a abertura dos nossos trabalhos. Elevemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e iniciemos esta noite agradecendo. Te agradecemos, Pai, a oportunidade de aqui nos reunirmos em Seu nome, na presença do Mestre Jesus, e acompanhado dos nossos mentores, benfeitores e toda a boa espiritualidade que nos acompanha. Pedimos a inspiração necessária para o bom entendimento do estudo dessa noite, para a compreensão da mensagem, para que possamos assim internalizar este conhecimento e aplicá-lo em nossos dias. Te agradecemos, Pai amado, por tudo, por tanto e por cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nós estamos quase finalizando a primeira parte deste capítulo, né, que são as preces pessoais. E este é o último tema das preces pessoais, que é intitulado, então, Prevendo a Morte Próxima. Então, a explicação do Kardec sobre esta oração é a seguinte, só um adendo para quem for novo por aqui. Este capítulo ele é intitulado Coletânea de Preces Espíritas, não que o Espiritismo apregoe a necessidade de preces. É sempre muito falado e deixado muito claro em todos os livros da codificação da doutrina espírita, né, os livros base que o Allan Kardec organizou e foi recebendo dos espíritos ao longo da sua trajetória, de que o espiritismo não se prende a rituais, não se prende a coisas decoradas, vamos dizer assim. Mas ele fala que muitas pessoas argumentam, e argumentavam com ele, e argumentam até hoje, que não fazem preces, não fazem orações de agradecimento a Deus pelo dia que inicia, pelo dia que termina, por todas as situações que ela passa ao longo do dia, simplesmente porque elas não sabem orar. Elas falam que elas não sabem o que dizer. Que quem diz coisas bonitas são os palestrantes, são os padres, os pastores, que esses são pessoas escolhidas, né? Mas não é uma verdade. Orar a Deus tem que ser do coração. O Kardec deixa isso bem claro. A oração que mais agrada a Deus e que chega a Deus é aquela que vem do nosso coração. Pode ser um simples obrigado, Senhor, por esse dia, mas se é de coração, é a mais forte, a mais importante. Mas, dada essa dificuldade das pessoas, então os espíritos orientaram Kardec a fazer este capítulo das preces espíritas, mas não no intuito de que a gente decore as preces, mas sim de que a gente use-as para se inspirar. Porque uma vez que você estuda alguma coisa, que você lê algo, por mais que você não lembre dela em detalhes, você está adquirindo aquele conhecimento. Então aquilo vai estar dentro
da sua capacidade intelectual quando você precisar. Você está precisando, como a gente leu há algumas semanas atrás, né? Você está diante de um perigo, ou você acabou de escapar de um perigo. Você não vai lembrar exatamente como ele sugere a prece, mas como você já estudou, você já ouviu a prece, algum pouco dela você guarda. Isso vai te servir de inspiração para que você faça a sua prece, a sua oração naquele momento. Então, por isso que a temática das preces e a ideia da sugestão, tá bom? Só para deixar claro para todo mundo e para quem for novo por aqui. Então, ele está falando agora aqui do tema prevendo a morte próxima. Quando a gente passa por alguma situação que está comprometendo a finitude do nosso corpo físico, seja numa idade já mais avançada, seja mais novo, seja por conta de alguma doença que nos deixe muito debilitados, a ponto de realmente sentirmos que a morte do corpo físico é iminente. Então ele vai sugerir aqui alguma prece nesse sentido. Então vamos lá. Prevendo a morte próxima. A fé no futuro, a elevação do pensamento durante a vida, em direção aos destinos superiores do homem, ajudam a libertação do espírito, enfraquecendo assim os laços que o prendem ao corpo. Frequentemente a vida ainda não se extinguiu e a alma, impaciente, já parte para a imensidade. Ao contrário, esses laços materiais são mais tenazes. O homem que se concentra, são mais tenazes e são mais fortes, né? No homem que concentra todos os seus pensamentos nos problemas imediatos, e a separação se torna penosa e dolorosa, seguida de um despertar cheio de perturbação e ansiedade no além-túmulo. Então ele está falando que quem vive uma vida mais voltada para a espiritualidade, entende um pouco mais essa questão da finitude do corpo, está mais desprendido das coisas materiais, no momento em que vai chegando o fim do corpo físico, a alma se desprende com facilidade, né? É aquilo que a gente fala que foi uma morte tranquila. Já aquele que vive focado nos problemas de agora, ligado nas coisas materiais, esse, quando chega a hora do corpo físico se separar da alma, é triste, é penoso, é demorado, é custoso. Você já viu aquelas pessoas que vão definhando? A palavra é essa. Aos poucos. Aquela pessoa que vai decaindo, mas é pouco por anos. Sabe assim? Isso é uma pessoa muito ligada às coisas materiais. Ela está muito presa às coisas da terra. E é difícil ela se desprender do corpo. Se ela não quer largar as coisas dela, ela pensa que ela se define pelas coisas que ela tem. Então ela não quer largar a casa dela, as roupas dela, os móveis dela, o dinheiro dela, como se fosse isso que a definisse como pessoa. Então ela está muito mais ligada às coisas materiais do que à elevação moral e espiritual. E isso é o que complica esse desencarne, tá? E aí ele vem com uma prece que ela é bem grande, e eu vou ver se eu consigo ir dividindo ela com vocês, tá bom? Então vamos lá. Meu Deus, creio em vós e na vossa infinita bondade. Eis porque não admito que tenhas dado ao homem a capacidade de vos conhecer e a aspiração do futuro, para depois mergulhá-lo no absurdo do nada. Creio que o meu corpo é apenas o envoltório perecível da minha alma, e que ao cessar de viver neste mundo, despertarei no mundo dos espíritos. Deus Todo-Poderoso, sinto romperem-se os laços que ligam minha alma ao corpo, e bem logo irei prestar contas do emprego que fiz de minha vida.
irei sofrer as consequências do bem ou do mal que eu tenha feito. Então, não haverá mais ilusões, nem subterfúgios possíveis, e todo o meu passado se desenrolará diante de mim, para que eu seja julgado segundo as minhas obras. Então, é uma prece que se inicia colocando na simplicidade da vida e na certeza da vida após a vida, e não só isso, de que com isso a gente vai ver aquilo que fez ao longo dessa encarnação, bem como vai estar aberto às consequências daquilo que fez. Não levarei nada dos meus bens terrenos, honrarias, riquezas, satisfações da vaidade e do orgulho. Tudo, enfim, que se refere à vida corporal permanecerá neste mundo. Nem a menor parcela de tudo isso me seguirá, e nada disso me valerá de nada no mundo dos espíritos. Só levarei comigo o que pertence à minha alma, ou seja, as boas e as más qualidades, que serão pesadas na balança de uma rigorosa justiça. Serei julgado com tanto maior severidade, quanto mais a minha posição terrena tenha me facilitado as ocasiões de fazer o bem que eu não fiz. Então ele fala que, e é sempre falado no capítulo 16, né? Quem muito é dado, muito será cobrado, né? E aqui ele na oração ele fala isso, né? Que ele não vai levar nada, e a tal da balança que a turma fala tanto, né? Que você vai ser julgado, vai ser colocado na balança o bem e o mal que você fez, é no sentido de você teve as oportunidades na mão, você teve as chances na sua frente, e o que você fez com as oportunidades de fazer o bem que você tinha? Você praticou o bem? Ou você prevaricou? Ou você fez de conta que não podia fazer o bem, que não dava para fazer o bem? Você entende? Você tinha muito, você tinha tantas oportunidades de ajudar, e você se fez de desentendido? Isso pesa a seu favor ou não, né? Deus de misericórdia, que meu arrependimento chegue até vós. Dignai-vos estender sobre mim o manto da vossa indulgência. Se vos aprouver prolongar a minha existência, que esse prolongamento seja empregado em reparar, quanto me for possível, o mal que eu tenha feito. Se a minha hora soou inexoravelmente, que eu leve comigo o pensamento consolador de que me será permitido resgatar-me através de novas provas para merecer um dia a felicidade dos eleitos. Pois se não me é dado gozar imediatamente essa felicidade invariável, de que só participam os justos por excelência, sei, entretanto, que a esperança não me é interdita para sempre, e que o meu trabalho pelo meu trabalho chegarei ao alvo, mais cedo ou mais tarde, segundo os meus esforços. Então ele fala que se Deus for misericordioso com ele, caso ele tenha a oportunidade ainda de prolongar essa existência para reparar, que assim seja, para ele reparar os maus que a gente tenha feito. Se não, se for a hora final, que ele leve um bom pensamento e a certeza de que, se ele não puder nessa oportunidade aproveitar da felicidade dos eleitos, que o trabalho dele vai proporcionar que ele chegue lá, né? Sei que os bons espíritos e meu anjo guardião me receberão, e em breve os verei como eles agora me veem. Sei que reencontrarei os que amei na terra, se o merecer, e que irão reunir-se um dia comigo, os que estou deixando neste mundo, para sempre continuarmos juntos, e que enquanto os espero poderei visitá-los. Sei ainda que encontrarei aqueles a quem ofendi. Possam eles perdoar-me o que lhes fiz, meu orgulho, minha dureza, minhas injustiças, que sejam esquecidas, para que a vergonha não me acabrunhe na sua presença. De minha parte, devo perdoar aos que me fizeram mal. Se quiseram mal na terra, não levo nenhum ódio contra eles, e peço a Deus que os perdoe. Então ele pede ali que a
apesar de ele saber que ele vai encontrar os que ele ama e que já se foram, e que ele vai deixar alguns aqui ainda, esses que aqui ficam vão ser reencontrados, e que ele possa ter o perdão daqueles a quem ele fez mal, e que ele perdoa, e que, ele, no caso nós devemos perdoar a quem nos ofendeu. Muito parecido com o Pai Nosso, né? Senhor, dai-me a força de deixar sem pena os grosseiros prazeres deste mundo, que nada são perante as alegrias puras do mundo em que vou entrar. Pois sei que lá não há tormentos para os justos, nem sofrimento e misérias, e somente o culpado está sujeito a sofrer, mas restando-lhe sempre o consolo da esperança. Bons espíritos e vós, meu anjo guardião, não me deixeis falir neste momento supremo. Fazei brilhar aos meus olhos a divina luz, para que se reanime minha fé, se ela vier a vacilar. Então, ele finaliza pedindo força para deixar para trás as coisas desse mundo, do mundo material, que não são nada frente à alegria que ele vai viver no plano espiritual, né? Que a gente possa fazer o nosso melhor e que a luz de Deus reanime a nossa fé, se em algum momento ela falhar. E que assim seja, graças a Deus. E aí, o que acharam? Uma linda oração, né? Eu diria que ela é um Pai Nosso estendido, não é verdade? E que a gente deve realmente se lembrar de trechos dessa prece, porque ela é muito bonita. Ela nos coloca na condição de que a gente aceita as consequências do que a gente fez e que a gente se coloca na posição de humildade, de aprender e de entender que os nossos erros terão consequências e que a gente vai ter que perdoar muito e pedir para ser perdoado também. Então é isso. Espero que tenham gostado. Esse é o estudo dessa noite. Se Deus assim permitir, a gente volta semana que vem com novos estudos. Bom, então vamos juntos em um só pensamento, junto aos nossos queridos irmãos aqui presentes, todos os desencarnados que também vêm nos acompanhar e nos auxiliar. Vamos fazer as vibrações dessa noite. Vibremos mandando nossas melhores energias e pensamentos a todos os irmãos necessitados, sejam eles encarnados ou desencarnados, estejam eles necessitando do que for, de auxílio do corpo, da alma, sabendo que Deus, nosso Pai, não desampara ninguém e que o auxílio chegará no momento certo. Vibremos boas energias e bons pensamentos para nossas casas, para as pessoas que estão conosco dentro de nossas casas, nossos familiares. Também vibremos por nossos parentes, amigos, colegas de trabalho, conhecidos, nossos irmãos de jornada, irmãos de caminhada, nossos vizinhos, pessoas que cruzam o nosso caminho e que acabam nos influenciando, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Que o amor de Deus toque a cada coração com aquilo que necessitam, muito mais no sentido moral e espiritual. Vibremos ainda por todos os irmãos que estão em situação de rua, aqueles que não têm onde dormir, o que comer, o que vestir, o que beber. Que o auxílio venha através das mãos amigas, mãos essas orientadas pela espiritualidade, para ajudar todos esses que necessitam. Vibremos pelos irmãos que estão adoentados, muitos em casa, muitos internados, em hospitais, em pronto-socorros, nas clínicas de todos os tipos. Que o auxílio venha através da mão dos médicos, dos enfermeiros, guiados pelos bons irmãos. Vibremos ainda por todos os irmãos que hoje se encontram encarcerados por terem transgredido as leis dos homens, que eles possam pensar no que fizeram e se arrependerem, e que possam ainda
pensar naquilo que farão quando recuperarem a sua liberdade. E assim, vibremos também por todos os irmãos que estão atualmente em locais onde há guerras, conflitos, locais onde falta o básico, falta o mínimo. Que os governantes possam ser tocados, que as nações possam ser abençoadas com bons pensamentos, para que nós nos auxiliemos e abandonemos esse primitivismo de querer depredar, destruir e dominar uns aos outros. E assim, Pai amado, encerramos os estudos dessa noite, agradecendo mais uma vez todo o auxílio, toda a inspiração, todo o entendimento. Agradecemos a presença do Mestre Jesus, dos nossos mentores, nossos benfeitores e toda a boa espiritualidade que nos auxilia hoje e a todo momento. Fiquemos, irmãos, na luz, na graça e na paz de Deus nosso Senhor, porque Deus nosso Pai é bom sempre e a todo momento. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana e a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço, muito obrigado, tchau, tchau.